Olá, pessoal! Vamos lá para a correção de ciências do 8º ano. A primeira questão da atividade de vocês, pedir para vocês definirem explicar melhor a teoria da abiogênese. Bom, a teoria da abiogênese, vocês devem lembrar que é o quê? A teoria da geração espontânea. Ela falava que a vida surgia de forma espontânea, a partir da matéria inanimada. Um exemplo clássico era que roupas sujas davam origem aos ratos. Essa teoria, por mais absurda que pareça, ela foi proposta por John Needham nos anos de 1745. Então, vocês coloquem aí o conceito dela, tá? Para ficar bem claro. A questão número 2, pedir para vocês explicarem a biogênese. A biogênese ela pode ser dividida em duas fases. A do Francisco Red, que fez ali o primeiro experimento tampando o frasco de carne para que não entrassem outros micro-organismos, e a de Louis Pasteur. Louis Pasteur já fez o mesmo experimento, mas ele agora resolveu fazer com um caldo de carne, esterilizando um balão e adicionando a ele também o caldo de carne já fervido para matar qualquer organismo que já existia ali e fazendo uma curvatura em seu bico. Assim, ele não ia fechar para que permitisse a passagem de oxigênio, mas ia impedir que alguns micro-organismos entrassem ali. Foi assim que os dois provaram que a vida ela não pode existir da matéria inanimada. E sim, ela só existe a partir de outro ser vivo. Então, a teoria da biogênese, ela defende que para um ser vivo existir, deve existir um outro ser vivo. A letra C da questão número 1 pede para que você explique o que é evolução química. Evolução química foi uma teoria proposta por Oparin Eldad para explicar o surgimento do primeiro ser vivo. Ela defende que o primeiro ser vivo ele foi criado a partir da recombinação de moléculas que já existiam na atmosfera primitiva, o que foi possível graças à quantidade de descargas elétricas que existiam antigamente. Essa recombinação formou os aminoácidos, molécula base para a vida, que posteriormente nos mares primitivos deu origem aos coacervados, os primeiros seres vivos do planeta. A questão número D pedia para vocês descrever o lamarckismo. O lamarckismo é a lei do uso e do desuso, proposta por Lamarck. O que ela dizia? Ela dizia que as espécies elas desenvolviam características para se adaptar ao meio onde ela vivia. Um exemplo clássico de Lamarck é o pescoço da girafa. Ele dizia que a girafa, pela necessidade de alcançar as folhas lá no alto da árvore, teve o seu pescoço desenvolvido, teve o seu pescoço prolongado. Então, Lamarck ele defende a lei do uso e desuso, onde as espécies se adaptam ao meio onde vivem. Na letra E, pede para que você explique o darwinismo. Charles Darwin defendia a seleção natural. Ele acredita que quem faz a seleção das espécies mais aptas é o próprio ambiente. Então, a espécie ela vai desenvolver uma mutação, por meio de uma mutação genética, uma característica. E o ambiente vai falar se é favorável ou não para ela permanecer ali. Então, para Darwin, existiam girafas de pescoço grande e pequeno. Mas, em uma seca, somente as de pescoço grande sobreviveu. E por isso, hoje, as girafas têm o pescoço grande, porque aquelas que tinham a característica mais apta, elas se reproduziam mais, viviam mais, e por isso nós temos somente girafas de pescoço longo. Na letra A da questão número 3, pergunta quem é o gameta feminino. Gameta feminino são os óvulos que são produzidos no ovário. Uma curiosidade é que a mulher ela já nasce com a quantidade de óvulos definida que ela vai ter durante toda a vida. Não produzimos óvulos, já nascemos com uma quantidade pré-definida. E aí vamos liberando eles ao longo da menstruação. Já na letra B, pergunta quem é o gameta masculino. São os espermatozoides. Os espermatozoides, eles não nascem já com o homem, eles são produzidos nos testículos e ele vai produzir ao longo da vida. Em épocas
de puberdade, ali na fase adulta, ele produz uma quantidade maior. Já na velhice, uma quantidade menor. Bom, a meiose é uma divisão celular que acontece nos gametas, onde uma célula normal vai dar origem a 4 células com a metade do número de cromossomos que a célula-mãe tinha. Como vocês podem ver nesse desenho, sei que vocês estão morrendo de saudade dos meus desenhos, que são os melhores, né? Mas essa imagem aí mostra para vocês como é feita essa divisão celular. Então, uma célula, ela vai se dividir e formar 4 células diferentes. Isso acontece graças a um processo chamado crossing over, ou permutação genética, onde vocês podem ver aí que os cromossomos, eles trocam material genético entre si. E por esse motivo nós temos aí 4 células diferentes, o que garante a variabilidade genética. A próxima questão pede para que você explique o que é reprodução sexuada. A reprodução sexuada, ela é o encontro, ela é a união do gameta masculino com o gameta feminino. No caso, o encontro do óvulo com o espermatozoide. A próxima questão pede para que você dê exemplos de mutações cromossômicas. Uma delas é a síndrome de Down. A síndrome de Down é uma trissomia do cromossomo 21. Ela causa alguma deficiência física, na estatura corporal e também compromete as habilidades cognitivas. Outra mutação é a síndrome de Edward. Ela é uma deficiência causada pela trissomia do cromossomo 18, que causa um atraso mental, atraso no crescimento e malformação do coração. O terceiro exemplo, eu escolhi a síndrome de Turner, que é a ausência do cromossomo X. Ela causa baixa estatura, pouco desenvolvimento nos órgãos sexuais, pode trazer malformações de outros órgãos também, e uma das suas características é essa formação dessa pele no pescoço, grudado daí. Não existem apenas mutações ruins, e as mutações elas servem para selecionar a espécie mais apta. Toda mutação ela tem um fim de evoluir a espécie, ter características que vai torná-la favorável viver naquele ambiente. Algumas não saem tão bons assim, então aqueles que sofreram mutações desfavoráveis, o meio elimina. E aqueles que desenvolveram mutações favoráveis, elas vão transmitir suas características genéticas para os seus descendentes. Foi o que aconteceu com a evolução humana. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês todos tenham aí aprendido direitinho. Deu tudo certo, né? Tenho certeza. Beijo, beijo. Saudade de vocês.